História judiciária do Brasil. No Brasil, as instituições judiciárias remontam aos primeiros anos de colonização portuguesa. A expedição de Martim Afonso de Souza, partido de Lisboa em 1530, marca importante transição, pois, como capitão-mor da frota, foi investido de amplos poderes judiciais, tendo-lhe sido concedida plena autoridade legal em todos os casos civis e criminais. Seus poderes estendiam-se aos integrantes da expedição e a todas as pessoas do Brasil. A justiça colonial reproduzia as formas portuguesas e estava ligada à figura do rei, pois, desde o século XIII na Europa, a justiça era importante atributo do monarca, não havendo ainda a clássica teoria da tripartição dos poderes. O Estado era uma amálgama de funções ao redor do rei, absorvendo a justiça real, também atividades políticas e administrativas, e coexistindo com outras jurisdições, como a eclesiástica. Inicialmente, juízes ordinários, almotacés, ouvidores, vereadores e demais funcionários eram designados pelos donatários das capitanias hereditárias. Em 1549, Tomé de Souza instala o governo geral no Brasil, trazendo consigo o desembargador Pero Borges, para desempenhar a função de ouvidor geral e encarregar-se da administração da justiça. No período colonial, destacam-se as figuras do juiz ordinário, que era eleito pelos homens bons e presidia a Casa da Câmara. Não precisava ser bacharel e usava como sinal distintivo uma vara vermelha. As varas eram as insígnias da magistratura, e os juízes deviam andar com elas, mesmo quando saíssem, sob pena de multa de 500 réis. O juiz de fora, por sua vez, era nomeado pelo rei e devia ser letrado e entendido, ou seja, bacharel em direito. Usava uma vara branca, ao contrário dos demais juízes. Visitava as comarcas ou termos dos conselhos, servindo nos lugares desprovidos de juiz, assim como auxiliando em suas funções os juízes ordinários que lhe cediam o posto. De acordo com as Ordenações Filipinas, em 1603, a justiça é estruturada em 3 instâncias. Como segunda instância, são instalados os tribunais da Relação da Bahia, em 1609, e do Rio de Janeiro, em 1751. Acima desses tribunais estavam o desembargo do Paço de Lisboa e as juntas das capitanias. A Casa de Suplicação é o Tribunal Supremo de Portugal, encarregado do julgamento em última instância dos pleitos. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, a Relação do Rio de Janeiro é transformada em Casa da Suplicação, pelo alvará de 10 de maio daquele ano, sendo equiparada hierarquicamente à Casa de Suplicação de Lisboa, pela importância da data para a história da justiça brasileira, já que esse tribunal representa uma espécie de independência judiciária do Brasil em relação a Portugal. A data, de 10 de maio, torna-se o Dia da Memória do Poder Judiciário, nos termos da Resolução CNJ número 316 de 2020. Depois da independência do Brasil, em 1822, a Constituição do Império de 1824 determinou a criação do Supremo Tribunal de Justiça, instalado em 1829. Em 1873, o Decreto número 2342 criou mais 7 tribunais de relação, totalizando 11. Depois da proclamação da República, foi criada a Justiça Federal, em 1890, e a Constituição de 1891 ratificou a nova denominação de Supremo Tribunal Federal, atribuindo aos Estados a competência para a instituição do respectivo tribunal de segunda instância. A Justiça Federal foi extinta pela Constituição de 1937. A Constituição de 1946 criou o Tribunal Federal de Recursos como segunda instância, ao passo que a primeira foi restaurada em 1966. A Constituição Federal de 1988 criou o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 5 tribunais regionais federais. Os ramos especializados do Poder Judiciário também têm história própria. No caso da Justiça Militar, a criação do primeiro tribunal foi anterior à Casa de Suplicação do Brasil,
em 1º de abril de 1808, com o nome de Conselho Supremo Militar e de Justiça. Em 1891, foi organizado o Supremo Tribunal Militar, que passou a denominar-se Superior Tribunal Militar em 1946. O ramo da Justiça do Trabalho tem início com a Constituição do Conselho Nacional do Trabalho, em 1922. Posteriormente, a Constituição de 1934 criou a Justiça do Trabalho, cuja implantação ocorreu em 1941. Porém, a integração definitiva ao Poder Judiciário somente se realizou em 1946, com a Constituição promulgada naquele ano. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, mesmo ano da promulgação do primeiro Código Eleitoral brasileiro. A Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, instituiu o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão do Poder Judiciário de natureza administrativa. O CNJ foi instalado em Brasília no dia 14 de junho de 2005.